Senhor, queridos, que é pastor Alisson, do Simplificando a Palavra, e nós estamos aqui com mais um vídeo, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos muito felizes, porque os irmãos têm nos acompanhado, têm acompanhado os nossos vídeos, têm dado seu like, têm comentado, têm liberdade de comentar sobre os assuntos, sobre as histórias, sobre o que você quer aprender da Bíblia. Nós vamos estar aqui para instruir, para aprender junto com vocês. Nós estamos juntos, queridos. Já te peço para você que não é inscrito, inscrever no canal, para que você, toda terça e domingo, você receba as notificações, mas para isso tem que acionar o sininho, não é só escrever. Acionar o sininho e nós vamos estar juntos aí toda terça e todo domingo, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o poder de ser batizado pelo Espírito Santo. Aqui eu estou aberto com a minha Bíblia, em Atos 2, e todos conhecem a descida do Espírito Santo. Vou ler uma parte aqui só para você entender, que começa no primeiro versículo do capítulo 2 de Atos, assim. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que soprava, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes pareceram línguas como de fogo, que repartindo-se, pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois, se você tiver interesse, lê o restante do capítulo, mas eu acho interessante a gente falar que aqueles homens eles estavam reunidos. Quer dizer, não foi um batismo qualquer, não um batismo que Deus escolhe e você é batizado, não. Precisa haver uma unidade, precisa haver uma busca. Isso é para todos, querido. Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e buscar o batismo do teu Santo Espírito, você pode ser batizado. Queria esclarecer, lógico, porque existem algumas denominações, algumas doutrinas que acreditam que o falar em línguas, falar em línguas estranhas. E isso, falar em línguas estranhas, isso quer dizer que você foi batizado pelo Espírito Santo. E não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que um dos dons do Senhor é concedido através de alguns dons que Ele nos libera. Um deles é a fé e um deles são o dom de línguas. Mas aqui, se você observar o texto, ninguém estava aqui falando em línguas estranhas, a xericanta, xalabalas todos, o decanta labás, não, querido. Aqui estava falando que eles estavam falando em outras línguas mesmo, de cultura. Aqui, depois se você tiver interesse de ler o resto, ali se reuniu pessoas em volta deles e cada um escutava na sua própria língua. Por isso que o Espírito, aqui está com E maiúsculo, concedia para que eles falassem, porque eles não eram pessoas que estavam estudando outras línguas. Aquilo veio um poder sobre eles através do Espírito Santo, desse batismo. E é interessante que isso foi um batismo diferente, porque você vai observar que todos eles foram cheios. Pode observar que encheu toda a casa e eles estavam assentados. Então a gente precisa quebrar esses tabus aí, que Deus vai me batizar só se eu estiver ajoelhado, Deus vai me batizar só se eu fizer isso, aquilo. Não, Deus vai te batizar se você estiver seguindo os princípios, os preceitos, os mandamentos dele, e você estiver buscando a intimidade e você quiser esse batismo. O nosso Deus é um Deus respeitoso, não é um Deus que invade as coisas. Tanto que lá em Apocalipse fala que ele está à porta e bate. É nós que abrimos, quer dizer, um Deus educado. É esse Deus que eu estou falando. Esse Deus que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer morte de cruz, para que o Espírito Santo hoje viesse nos governar, viesse nos guiar. Por isso esse batismo é importante, porque ele é poderoso. Olha o que aconteceu com Pedro. Aqui fala no versículo 14, então Pedro, pondo-se de pé, com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes. Ele fez todo um discurso. E eu acho assim, lindo, porque a hora que você vê o resumo do que ele pregou, lá no 38 fala assim, arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha para você ver interessante. Ele vem falando todas as promessas, tudo aquilo que ia acontecer, e foi tão poderoso que a palavra de Deus fala que aquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. E eu gosto de bater sempre nessa tecla, que quando fala de 3.000 almas, naquela época contava só homens acima de 20 anos. Quer dizer, foi muito mais do que isso. Querido, eu e você podemos ser poderosos em Cristo Jesus se nós buscarmos viver dentro com esse Espírito que é santo, que esse Espírito que é poderoso e que é um próprio Deus que vai fazer com que possamos agir da forma adequada, vai nos dar as palavras certas nos momentos corretos, vai nos guiar, nos levando aos lugares corretos, certos, para que seja proclamado esse Evangelho, as boas novas. É interessante, eu estava esses dias ouvindo uma pregação e um detalhe me chamou a atenção, falando que o que é boas novas para os romanos. O que acontece? Os romanos, eles tinham os imperadores. E quando ia para a guerra, às vezes acontecia do imperador morrer. E aí era proclamado, às vezes, um outro imperador. E esse imperador, vinham pessoas à frente avisar com as boas novas, ó, ele vai vir aqui tomar posse, ele está voltando da guerra. E muito tempo, às vezes, demorava às vezes 2 anos até a pessoa chegar, porque às vezes estava longe. Mas as pessoas ficavam com a expectativa do imperador chegar, ficavam com a expectativa do rei chegar. Então olha que interessante, boas novas é você saber que existe um rei e ele está para chegar, aleluia. Isso é que o Espírito Santo nos faz. Nós sabemos que nós estamos aqui aguardando o rei chegar, aleluia, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é a boa nova. Então nós precisamos entender que Pedro foi tomado pelo Espírito Santo de Deus para poder proclamar isso, que Jesus ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus, no capítulo 1, mais de 500 pessoas viram isso, e houve o batismo da promessa que ele falava do Espírito Santo, e aquele poder de um homem iletrado, de um homem que as pessoas nem acreditavam, porque sabia que era um homem que foi pescador, que não tinha estudo nenhum, mas ele foi tomado, porque Deus não quer saber do seu estudo, Deus não quer saber o dinheiro que você tem, Deus não quer saber da sua cor, se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, Deus quer o seu coração. Uma grande coisa que eu gosto de sempre lembrar, a palavra de Deus, hora nenhuma, fala que Deus quer perfeição, Ele quer coração. Coração é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, da renovação da nossa mente. Nosso culto é racional. Coração quer dizer mente. Quer dizer, quando a gente fala algo que a gente agrada de se fazer, é porque você tem paz. E a palavra de Deus é clara que o vosso árbitro tem que ser a paz. Porque o nosso juiz tem que estar, é Jesus. E quando você está em paz, você pode fazer. Se você for fazer alguma coisa e o Espírito Santo de Deus te incomodar e não tiver paz, não faça. Que aí você terá sucesso. Agora, se você está em paz, pode fazer, querido. Que Deus vai te usar poderosamente. Eu quero trazer isso ao seu coração hoje. O Espírito Santo de Deus pode fazer N coisas, muito mais. Mas eu queria deixar essa parte para o seu coração, porque às vezes você se sente incapaz, porque às vezes você não tem tantos estudos teológicos, às vezes você ainda não tem um bacharelado em teologia, não tem, às vezes, tido tempo para poder ler tanto a Bíblia, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: você pode achar um espaço no tempo que você tem disponível. Não importa o tempo. Deus não precisa de tempo, ele precisa de espaço. Ah, pastor, eu tenho 5 minutos. Que esses 5 minutos sejam dedicados ao Senhor, para a leitura, para Ele. Ah, eu tenho 20 minutos. Então, que esses 20 minutos é o espaço que você vai dar ao Senhor. E você pode ir, buscar, ler,
você buscar esse batismo do Espírito Santo, para você ter discernimento, para você ser guiado por Ele e você ser poderoso. E aí Deus vai te dar os talentos, os dons. Então aí você vai poder ser, às vezes, um pregador e não pensava nisso. Às vezes você vai ser um mestre e não sabia disso. Às vezes você vai ser um cantor, às vezes um tocador, ou às vezes o mais importante, um intercessor em oração da sua comunidade. Então, querido, que Deus te abençoe e te guarde. Guarda essa palavra, busque o batismo do Espírito Santo, permita Deus te usar, porque existem almas sedentas ao Senhor, e que em nome de Jesus, através desse vídeo, pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, que faça com que elas se arrependam, como diz o discurso aqui de Pedro, e que elas possam, em nome de Jesus, se render ao Senhor e estar conosco, fazendo parte desta família, a família de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Fica com Deus, Deus te guarde, né? Deus te proteja, e que você possa ser capacitado por esse Santo Espírito nessa noite, né? Deus te abençoe e te guarde, fica com Deus. Não esquece de dar seu like, não esqueça de inscrever no canal, notificar aí com o sininho aí, para você ser notificado pelo YouTube. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.